Mix Corações e Mentes. E aí, André Wormsbecker? Bom dia. Bom dia. Você gosta de caranguejo? Eu gosto. Eu gosto dele vivo. Acho ele bonitinho demais. Bonitinho. É fofinho, né? Mas não estamos aqui para falar do caranguejo. Estamos aqui. Você está acordado, inclusive? Estou acordado. Bem acordado? Ou Faz dormindo? Não? Dormindo. Muito bem, André. Perguntei isso porque a gente hoje vai falar dos sonhos. Um pedido, né? Do pessoal. Foi nosso ouvinte pediu ali pra gente conversar um pouquinho sobre os sonhos. E só que é os sonhos de dormir, tá? Não é sonhos sonho de nata, nem de creme, nem de doce de leite, freguesia. E muito menos sonhos de objetivos da vida, né? Ai, meu sonho é ter um carrão. Não é esse sonho. É sonho de dormir mesmo. É sonho de dormir. Aquele que a gente inventa umas coisas que você fala, nossa, da onde eu tirei isso, né? É verdade. Ainda é um enigma, né, André? Ainda é incrível isso, né? Desde a nossa criação, da nossa civilização, ainda é um mistério que percorre aí tanto a neurociência, a psicologia, espiritualidade, física quântica e assim vai. Talvez porque a gente não deva saber de tudo. Se você for bem atrás, você vai. Só que daí tem um momento que falam, não, aqui não. Deu. Aqui você para um pouquinho e aguarda na fila. Sossega. Okay? Aguarda na fila. Eu vou começar aqui com uma frase do... Tem até numa parte do meu livro, uma frase do Chuang Tzu, que ele fala assim, ó. Sou um homem sonhando que era uma borboleta ou sou uma borboleta sonhando que se transformou em um homem? Pronto, agora eu fiquei... Pior, eu não precisava dessa frase. Então, mas o Chuang Tzu foi um filósofo taoísta chinês que viveu 4 séculos antes de Cristo. E ele fez essa pergunta, mas agora não sabemos se foi um sonho real mesmo que ele teve, de ser uma borboleta se transformando em um homem, sei lá. Ou se foi apenas uma questão filosófica dele, né? Uhum. Mas se você pensar bem, a questão dos sonhos é como você vê a tua realidade, né? Porque nós temos um grande probleminha envolvido nisso tudo, porque o nosso cérebro não sabe interpretar se você está sonhando ou se você está acordado. Tanto é que se você sonhar que você está fazendo uma corrida, seus músculos trabalharão o músculo ali, ele vai ter, vamos dizer assim, o sentimento que ele está correndo. E você vai ter o sentimento que você vai estar cansado, que você está se esforçando muito, mas o cérebro não sabe o que você está sonhando. Eu vou ter que começar a sonhar com a academia, porque daí já... dá uma... Já dá aí uma ajudazinha. Tá pago, né? Acordo, espreguiça e fala, tá pago. Exatamente. Tem até alguns especialistas falam que o próprio dormir emagrece, né? Isso é verdade. Tem estudos. Então, tem estudos. Talvez essa ação da tua mente aí trabalhando, teu cérebro não sabe se tá dormindo ou tá acordado, então ele vai seguindo o trecho aí, né? Então, é impressionante, porque tem sonhos que realmente a gente sente, né, André? Cheiro. Sim. Sente frio, sente calor. Sim. Quando você tá se molhando no sonho, você sente realmente que aquilo é muito real, né? Sim. Até dentro da questão da neurociência, os sonhos são extremamente sensitivos, né? Ele trabalha com as nossas sensações, né? Tanto de tudo, de gosto, de cheiro, de olfato, de igual você falou, de sentir que você está molhado, sentir que você está suando, que você está com calor, ou qualquer sentimento que você sinta que da vida real para o sonho é exatamente igual. Até sonho quando você está tentando correr e não consegue sair do lugar. Nossa, esse é terrível, sonho que você leva né? tiro, sonho que você está caindo. O de estar caindo, ele tem lá seu lance interessante, né? Uhum. Aí a mãe falava assim, que você tá crescendo. Eu falei, mas eu vou bater a cabeça no teto, porque todo dia eu sonhava que tava caindo. E é uma sensação muito louca, né? Dentro da parte espiritualista e a parte mais paranormal, vamos dizer assim, é uma questão de que você chegou num ponto que seu corpo que você está saindo do seu corpo, chegou num ponto que você vai até um limite ali. Aí teu corpo fala, não, volta aqui. Esse cair é você voltar pro seu corpo. Dentro de uma questão também espiritualista e mais paranormal, vamos dizer assim, saibam que todos os dias a gente sai do nosso corpo, faz uma viagem astral e volta.
Algumas vezes não sabemos que fazemos isso, porque não lembramos disso, né? Mas muitas vezes sonhamos com sonhos bem nítidos e sonhamos com sonhos às vezes não tão nítidos, que não são muito representativos. Mas os sonhos mais nítidos, saiba que talvez você tenha tido mesmo uma experiência fora do corpo e uma experiência na quarta dimensão, né? Na outra dimensão. Vai pra quarta. Você vai pra quarta. A tendência é ir pra quarta. As pessoas só confundem assim, ó. Ir para a quarta dimensão não quer dizer que você tá evoluído na quarta dimensão. A quarta dimensão também tem o umbral, que a gente chama de umbral, né? Os espíritas chamam de umbral, que é aquele lugar onde as almas, vamos dizer assim, as almas que fazem mal, as almas penadas, os encostos. Exatamente. Vive nessa parte mais nessa dimensão mais negativa, né? Então a quarta dimensão pode ser tanto para o bem ou para o mal, vamos dizer de uma maneira bem didática assim, né? Então a quarta dimensão é para o bem e para o mal. Então o teu sonho, o teu sair do corpo está indo para a quarta dimensão. Agora saiba que em qual parte que ele está, né? Se ele está numa boa na galera do bem ou na galera do mal. Então você tem que ficar bem atento a isso. A parte neurológica do sonho acontece ququando a gente tem aquele REM, né? Lembram da banda R.E.M.? O sono profundo, né? Isso, que é o Rapid Eyes Movement, ou seja, os movimentos rápidos do olho. Quando você vê alguém dormindo assim, você vê que o olho mexe rapidinho ali. Daí vai lá e faz cócega, mentira. Não seja malvado. Não seja malvado. Mas eles começam ali nessa parte do Rapid Eyes Movement ali, o REM. Que é quando a gente relaxou completamente. Isso, né? Aquele sono profundo que você não sabe. Se morrer, nem sabe. Nem sabe. Tá de boa. Tá de boa, né? É aquele que você fala, nossa, apaguei. Então. Real. Esse aí. Daí é aí que forma o sonho. Isso, exatamente. E dentro da parte espiritualista mais paranormal, é quando nós temos estados, né, de consciência que são beta, alfa, gama, tal. Esse que você está ouvindo agora, que nós estamos falando aqui, nós estamos no beta. Então nós estamos vivendo na dimensão do beta, que nós estamos acordados e percebendo essa realidade. Quando você vai entrando em estado alfa, que é um menor estado de um ciclo de hertz menor ainda, você começa a ter essa sensação de sonho e começa a entrar mais no teu subconsciente. E quando você vai para gama e teta e delta, você realmente está meditando. Já é fase de monges, coisas assim, né? Que entram nessa fase mais delta, gama, alfa. São fases mais de meditação mesmo. Você entra mais em conexão. Por isso que há muitas, talvez atua uma hipnose, você pode estar em estado alfa sem perceber. Então saímos do beta, que é a nossa realidade, e vamos pro alfa, que é um ciclo um pouquinho mais lento de velocidade do teu cérebro, em que você começa a abrir mais teu subconsciente. Mas olhem que legal, né? O nosso estado beta aqui, a gente está num ciclo de frequência, lembra que tudo é frequência e vibração nesse universo. Então a gente está num nível de frequência que vai de 12 a 40 Hz. Aqui nós, né, conversando. E no estado alfa a gente baixa para de 4 a 8 Hz mais ou menos. Então teu cérebro dá uma baixada na frequência. Mas isso não quer dizer que você não tem acesso a outra dimensão que é muito mais rápida. A outra dimensão, os Hertz são extremamente mais rápidos. Porém, essa baixa do teu cérebro é para você poder entender e conversar como a gente está conversando aqui. Então vocês estão me entendendo porque nós estamos num nível de frequência mais baixo em que a gente pode se entender. Se a gente tivesse um anjo aqui na nossa sala, um anjo que veio da dimensão acima, ele teria uma vibração muito mais rápida. Portanto, para você estar aqui nessa terceira dimensão, nessa realidade que nós estamos percebendo, você tem que baixar a sua vibração para estar nessa frequência, para você poder entender o que a gente está falando. E os sonhos, o sonho sempre foi realmente um enigma, né? Se a gente já entendeu aqui que todo dia, toda noite a gente sai do corpo e faz essa viagem astral, a gente vai para outra dimensão e tem essas sensações, ou tem essas visões. Dentro da neurociência é teu cérebro que não para de trabalhar, né? Eu sigo um monge lá, que é um monge mais pop, assim, sabe? Um monge pop. Ele fala assim, cara, teu cérebro é um macaquinho ali, que não para de falar. Ele fica falando, tem uma hora que você fala, para! Não consigo pensar aqui, porque você não para de falar.
E dentro do sonho, essa atividade cerebral, muitas vezes são sensações ou atividades cerebrais que a gente teve durante o dia e são memórias que aparecem durante teu descanso aí. Aparecem essas memórias que às vezes só são memórias, não são realmente sonhos, né? E os sonhos que são mais lúcidos, dentro do mundo espiritualista, a gente fala que são conexões mesmo que você está tendo na outra dimensão e está tendo essa experiência de sonho na outra dimensão, né? Muitas pessoas da área espírita e os espiritualistas falam que você está tendo essa experiência mesmo conversando com pessoas que já foram, né? Mesmo mortos, pessoas que já morreram. Se você encontra num sonho nitidamente, você está falando com aquela pessoa. Até eles falam, nunca é um sonho, né? Você realmente está falando com aquela pessoa. E tem muitas pessoas sonham com pessoas que já foram, que já estão recuperadas, as pessoas que foram mal, né? Foram para outra dimensão através de acidente ou doença. Mas quando você encontra elas, elas estão, sei lá, às vezes num salão branco, bonito, já recuperadas e tal. Ou ainda estão numa situação difícil, mas são opções que as pessoas passam por essa dimensão. E não esqueçam que todo mundo que passa para outra dimensão mantém a sua personalidade, né? Então, se você era uma pessoa ruim e chata, você continua sendo ruim e chata na próxima dimensão. Do lado de lá. Não vai ter jeito. Exatamente. Não adianta querer escapar que você vai estar lá assim. Então, compreenda estes fatos. Dentro da visão psicológica, né, a gente teve também dois caras que se destacaram na questão dos sonhos, que eram o Freud e o Jung, né? Muitos deles trabalhavam com arquétipos, tem os arquétipos de Jung, que se relacionam com sonhos. Tem também uma confusão com os arquétipos de Platão, né? Platão também falava sobre arquétipos. O que são arquétipos, né? Dentro de uma questão bem didática rápida aqui, arquétipos é a formação inicial de tudo que você imagina que existe. Por exemplo, existe aqui o arquétipo do microfone, o arquétipo do calendário, o arquétipo do gatinho, o arquétipo da mesa. Então tudo tem arquétipo, tudo tem um arquétipo primordial, isso que o Platão falava, né? É como se fosse uma alma de tudo, né? Tudo tem uma alma que na verdade é um arquétipo. Por exemplo, eu já falei isso aqui, se você for viajar lá no extremo do universo e ver um objeto que tem um formato de mesa, aquilo realmente uma mesa. É um arquétipo de mesa que tem em todo o universo. É uma consciência una que nos faz entender que aquilo é uma mesa. Então aquilo é um arquétipo, nada mais místico do que isso, é só uma concepção. Então o Freud e o Jung trabalhavam bastante com essa questão do sonho, colocando que o sonho realmente é um portal para o teu inconsciente, né? Você acessar coisas que estão no teu inconsciente, que fazem parte da tua consciência una e que fazem parte das tuas vidas, né? Das tuas vidas que você já passou aqui e toda vamos dizer assim, lembrança e memória que você tem das tuas vidas passadas. E às vezes você sonha com coisas ou outros personagens que sempre se repetem os seus sonhos, talvez tenha sido você naquela época vivendo aquela situação. Então o sonho pode trazer essas memórias antigas que fazem parte da tua conexão antiga com as tuas vidas passadas. Por isso que o sonho é uma enigma até hoje. É muito louco isso, né? Agora eu estava vendo uma pesquisa científica muito interessante. Vou até prestar atenção nisso. Dizem que a gente sonha menos em dias mais quentes. Porque o sono, ele ajuda... Claro, né? A temperatura cai. Quando você tá naquele soninho, você já puxa a coberta, né? Uhum. Ai, que deu frio, porque né, a nossa temperatura cai. E o sonho, como ele faz essa atividade cerebral, ele ajuda a regular essa temperatura, deixar o nosso corpo um pouquinho mais quente. Uhum. Aí tem até o que se chama de sonhos febris. Diz que a gente sonha muito menos quando tem febre. Aí são delírios, não são sonhos. Sim, delírio. É diferente o delírio do sonho, né? Isso. Justamente para você não superaquecer. Olha que interessante, né? Então tem toda a questão... Não esquentar o HD ali. Espiritualista, né? Uhum. E a questão científica, e nenhuma das duas chegou a conclusões ainda, né? É difícil então essa agora, falar em gente que já morreu, sonho, viu? Sonho. Então... Não é tão frequente, mas sonho. Tem pessoas que têm esse lado mais mediúnico, às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? E tem acesso
a pessoas que já foram, talvez E seja é uma impressionante, comunicação. porque eu falo pra pessoa, mas você morreu. Como é que você tá aqui? E aí a pessoa fala, não, morri, né, mas não tô morto. Tô brincando. Estou na outra Não, dimensão. assim, não, morri, mas sei o que tô fazendo, né? Sei, nunca vi nada do além, nem nada disso. Eu acho que se vi, não lembro. Mas de pessoas falarem, sim. E quando a gente sonha com quem a gente nunca viu na vida? Então. Como que a gente monta também esses rostos, essas vozes, né? Então, e é a mesma questão que eu falo assim, para quem nunca entendeu como funciona a mecânica quântica ou física quântica, eu sempre pergunto assim, tá, se você não acredita na mecânica quântica, não acredita na física quântica, então me explique como que as pessoas que têm deficiência visual nativos, por exemplo, os cegos nativos, como que eles sonham? Como que os cegos nativos conseguem... Tem uma experiência até com vários... do mundo inteiro que desenham coisas perfeitas, mas são pessoas com deficiência visual nativa. Desde sempre. Até os animais sonham. E até os animais sonham. A minha cachorra sonha que tá correndo direto. E grita e mexe a patinha. Olha até os animais sonham. Sim. Então essa questão do sonho é muito um enigma ainda, e é uma coisa muito inconsciente, subconsciente, que a gente tem esse acesso, e quem souber trabalhar com essa mediunidade, igual você vê as pessoas não que já se coloca foram... isso daí, não. Eu só tô comendo. Muita gente sonha. Então, mas aproveite, faça perguntas, questione. Lembrem que... Eu já perguntei certa vez pro meu pai. Meu pai teve uma morte por doença, né? Ele teve uma morte bem grave, né? Por doença. E eu queria muito, claro, ver ele em sonho. E foram meses sonhando, mas ele não falava comigo. Até o dia que ele abriu a porta do meu quarto de criança, eu tava lá dentro. E aí ele tava bem. E veio falar comigo, coisa que não tinha acontecido. Eu falei, nossa, por que você tá aqui? E a resposta dele foi, porque agora eu estou curado. E aquilo ali deu muita paz, né? Claro, a gente nunca vai saber se é um desejo que você tem, porque Freud defendia muito isso, né, André? Que os sonhos são desejos que a gente tem e que tenta de alguma maneira ali pelo sonho. Mas o fato é que deu um alívio bem grande, viu? Olha só, legal. Dentro da religião espírita também, não sei se já viram aquelas psicografias que as pessoas recebem das pessoas que já se foram. Ah, sim. As cartas que recebem, ou através de fala mesmo, né? A pessoa falando. Muitas daquelas questões também são por questões de mérito, né? Às vezes, por isso que teu pai respeitou o teu momento de não ver ele tão mal, e quando ele estivesse bem, ele veio falar com você. Às vezes é questão de mérito deles e nossa também. Nós temos um limite de poder falar com eles, e eles também têm um limite de poder falar com a gente. Ou nunca vão falar também. Ou nunca. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema. Ninguém é menos ou mais por isso, né? De jeito nenhum. Exatamente. Então todos têm essa questão de mérito. E eu acredito nessa parte do mérito de você ter um acesso ao local deles, e eles tendo acesso ao nosso local. E a gente pode pensar, André, você fala tanto naquela questão da gente ter que evoluir aqui, fazer o máximo nosso aqui também, né, para quando chegar em outra experiência, ter também um pouco mais de tranquilidade. Quando a gente... Por exemplo, muita gente fala, poxa, eu nunca sonho com meu pai, nem com minha mãe, nem com meu filho, enfim, né, com quem já partiu, mas eu queria tanto. Talvez também essa evolução que essa pessoa que está aqui ainda na Terra, viva, né, já tenha uma certa evolução que, tipo assim, você tem esse desejo, mas você não precisa disso. E do outro lado a mesma coisa, né? Não, eu não preciso chegar em sonho, visitar ou mandar uma carta psicografada, porque essas evoluções ali, elas estão acontecendo. Isso pode ser uma questão? Até porque a nossa... Cada um tem sua evolução, né? Esse é um ponto. Às vezes a pessoa não sabe que é tão evoluída e não precisa passar por isso, não precisa ver essas coisas, mas como nós somos humanos da terceira dimensão, a gente quer que tenha alguma situação aqui pra gente, mas não é o mérito ou a questão de hoje você saber isso. Você vai saber lá pra frente, ou talvez você já saiba e não precise expor também, e tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né? Então, por isso que talvez às vezes não é... a questão da evolução é mais... não precisa disso. Talvez quem aceite melhor a morte
Talvez, sim, talvez. Quem consegue perceber essa morte. Lá os orientais, né, conseguem perceber através da cultura deles a morte como uma coisa mais de passagem, como uma... Algo natural mesmo, algo como natural, ela é, né? Exatamente, que foi para outra dimensão realmente, que a pessoa não morreu, apenas passou para outra dimensão, né? Quem estuda essa parte mais espiritualista trabalha muito com essa palavra passagem, né? Que em inglês é passaway, que eu acho que é o mais real do sentido da morte, da tradução da morte. O passaway é o mais forte que você foi, apenas passou para outra dimensão, você continua vivo lá. Então a concepção da morte em si não existe, né? É só uma passagem. Só que para muitos é difícil entender isso por causa do apego da terceira dimensão, por causa da autossabotagem, vitimização e zona de conforto. E o sonho acaba sendo um bálsamo, né? Sim. Alguma maneira de você estar junto, né? Sim. E tal. E é impressionante, porque tem relatos impressionantes mesmo, né, André? Nossa, é incrível. E percebam que pessoas que são bem equilibradas e estão bem sempre sonham com coisas boas, né? E pessoas que estão nervosas, estão com problemas na vida, tal, sempre sonham com tem pesadelos. Então sempre tem a ver com o emocional. Então perceba que o teu emocional é que comanda tudo, sempre, tanto na vida real como em sonho. Então por isso que você tem que ter um certo equilíbrio para você poder estar bem, né? Tanto o Bruno já sonhou que estava num rodízio uma vez. Começou a falar à noite, chamar o garçom. Vou chamar, delícia. Isso aí, corta aí. Aqui, ó, mesa 2. Isso. Aê, camarada. Fazer o quê? São os desejos. Freud explica. Olha, viu? São os desejos. Que beleza. Corta pra mim, amigo. Freudiano mesmo. Freudiano total, né, André? Total. Um cara com fome, até no sonho. Agora vamos falar que é gostoso também você poder saltar de um abismo, né? Sim. E saber que você não vai morrer. E saber que você não vai morrer. É que nem mas jogo videogame. Mas é aquilo que você falou. Nem sempre a gente sabe. Às vezes a gente sabe, mas tem vezes que você se confunde ali. Então. E aí fala, joga ou não jogo? Acorda mortinha. Então, daí esse é um problema. Tem que tomar esse cuidado. Acorda morta. Imagina, acordei morto. Acordei morto. Acordei, não levantei, mas continuei andando ali e foi. Mas confunde, né? Confunde. O sonho que você tenta correr ou gritar, esse é o pior de tudo. Esse é o pior. Esse é sinistro. Dentro da parte que a gente estuda, a parte mais espiritualista dos fenômenos paranormais, existe quem estuda projeciologia sabe que existe vamos dizer assim, duas cordas que nos conectam ao mundo espiritual e ao mundo terrestre. As cordas que são chamadas o cordão de ouro e o cordão de prata. Então o cordão de prata é esse limite que te leva até lá em cima e daí você não pode ir mais, volta e cai no corpo. É tipo voo cativo de balão, você vai até onde a cordinha deixa. Isso, daí não deu mais, volta. E esse é o cordão de prata. Quando você rompe o cordão de prata, já é um alerta. E quando você rompe o cordão de ouro, aí acabou. Aí acabou a sua vida terrestre. Aí você vai estar no sonho de alguém. Isso, exatamente. Com sorte. Ou no pesadelo. Com sorte, vai falar, nossa, sonhei com a Flávia. Então. Tá lá ela ainda. Agora, romper esses cordões aí também não é tão fácil assim. Não. Romper, não tenham medo de romper, porque só vai romper quando for realmente a tua hora. E tudo é uma programação, não esqueça disso. Então, quando a tua hora for, o seu cordão romperá com maestria ou não. Então não se preocupe. E tudo é programação. Isso que é importante lembrar sempre, né? Programação de estar vivo aqui é uma programação. Não tem o que dizer. Lógico, né, gente? É um mundo fascinante. A questão dos sonhos, a gente falar dos sonhos lúcidos também. Tem até aplicativo já prometendo a comunicação entre dois sonhadores, né? Exatamente. E tal. E é realmente algo que a ciência ainda quer evoluir muito. Sim. Na questão espiritual também a gente tem muitas experiências e pouquíssimas respostas, né? Exatamente. Mas nesse meio tempo sonhe. Sonha, e tenta lembrar, sim, porque nos primeiros meus... Eu, quando acordo meio da noite sonhando e não terminou o sonho e tá legal, eu falo... Eu lembro dele e falo, tem que pegar daqui pra lá. Tem que seguir. E muitas vezes eu consigo. Às vezes não. Né? Principalmente quando tem aí comida, uma viagem, alguma coisa assim, né? Férias. Nossa, daí você não quer, né, parar de sonhar mesmo. Em 2023 eles fizeram uma nota jornalística falando que os caras iam colocar comerciais dentro do teu sonho.
Ai, Então imagine, gente, você tá aí sonhando, eu já acho entra uma palhaçada, um Dá entendeu? aquela pausa, né? Não, Entra já- aquela não, gritaria. fala Tipo o sério. YouTube, né? Já YouTube chega- que não tá pago, né? Já chega esses novos planos aí de Então. streaming que estão colocando. não vai dar certo, No né? meu ninguém vai ter publicidade, Não, o meu entendeu? é canal fechado. Canal Não fechado entra. total, porque pelo amor de Deus ninguém merece, né? Ninguém merece, por favor. Deixa a gente sonhar. André, Oi. tudo isso tem muitas mais explicações. Pode também ter aí, né, um bate-papo no canal. Nossos canais, todas as nossas redes são @QuantumDocs. Fique ligado lá em todas as nossas redes. Tem YouTube, tem Spotify, tem Instagram, tem tudo. Então fique ligado nessas redes. Só dando nossa agenda rapidinho aqui. Claro. Dia 15 agora de fevereiro a gente tem uma palestra gratuita lá na Unicesumar, falando sobre realidade, com a participação inclusive de Mauro Miller e Paulo Dalla Estela, que vai falar sobre essa alternando a realidade. Tem o convite lá no Simpla. E também no dia 7 de abril estamos trazendo para Curitiba, pela primeira vez em Curitiba, o Sérgio Sacani, Ah, que falando legal. sobre os foguetes. Aquele cara que fala dos foguetes, você conhece. E, O Space Today, né? E O Space site, Today, o canal dele, né? Isto. Então, 7 de abril, ingressos também já lá no Simpla, então fique ligado. E se você não conhece ou não sabe nada sobre física quântica e mecânica quântica, vá nessas palestras gratuitas lá na Unicesumar, que você vai ter uma explosão na sua mente. Muito legal, André. Legal? Até semana que vem, então. Até, muito obrigado, valeu. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos.